O nosso Deus todo sempre respira louvor. No fim da terra teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Digno de toda glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Digno de toda glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Louvem, louvem, que todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Louvem, louvem, que todos os povos louvem. Louvem, louvem, a criação cantará.
e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheio das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheio das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Boa noite, amada igreja. Mas hoje a MCM não vai falar seu tema nem sua divisa, mas sim para as mães. Tá bom? Vou deixar uma mensagem para cada uma de nós. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher.
Mas para guiar a criança segura, Deus fez a mãe. Para desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e a ternura e o carinho, Deus fez a mãe. Para fazer qualquer trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar um berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Para ser rainha, Deus fez a mãe. Mãe, você é o mais lindo presente de Deus. Feliz Dia das Mães. A MCM manda um beijo. Olá, amados irmãos, nossa boa noite. Passamos mais um domingo na presença de Cristo Jesus, diante de dificuldades que estamos vivendo, nós entendemos, mas a nossa fé e a nossa esperança está no Senhor, porque é bem verdade, irmãos, que tudo que somos e temos foi permitido e concedido por Ele. Só por Jesus nós somos o que somos e temos o que temos. Não iremos além daquilo que o Senhor nos permitir. Não viveremos o mais daquilo quanto o Senhor já nos ordenou. Davi chega a mencionar em um dos seus salmos que antes que ele nascesse, fosse formado no ventre da mãe, o Senhor já lhe havia determinado seus anos de vida sobre a face da terra. E na certeza de saber que temos a vida eterna garantida pelo Espírito Santo, estudamos isso nas escolas dominicais anteriores, e sabemos que fomos marcados, e a garantia de Deus está no Espírito Santo, de que Ele há de cumprir a sua promessa, quando já revelado em Cristo Jesus a sua graça salvadora para todo aquele que crê. Então estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para compartilhar com todos vocês que estão ouvindo, para aqueles que já têm, já receberam a Cristo em seu coração e procuram exercitar e exercer com verdade a palavra de Deus, permaneçam firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E para aqueles que ainda têm dúvidas, não firmaram os seus corações em Cristo, não fazem parte de nenhuma igreja, porque isto é necessário, se faz necessário, não que a igreja salve, porque quem salva é Jesus Cristo, por meio da sua graça, e nós alcançaremos isso por meio da fé. Então, a proposta que a igreja ela tem colocado diante das pessoas que ouvem a palavra de Deus é justamente crer, porque é o ensinamento da Bíblia. Não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos, porque só Jesus é o caminho. Então, mais uma vez, estamos nesta noite compartilhando com você a palavra de Deus. Então, quero convidá-lo nesse momento para a nossa oração, pois só estamos aqui porque o Senhor nos permitiu. Oremos. Amantíssimo Deus e meu Pai, graças te dou por estarmos nesta noite, deste domingo, a Deus, rendendo graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido. Mais uma vez, ó Deus, agradecendo ao Senhor, porque se em alguns momentos achávamos que não poderíamos mais continuar, a situação ficou difícil e nós pudemos contemplar a glória do Senhor sobre nossas vidas, abrindo caminhos aonde não podíamos passar mais, fazendo, ó Deus, com que nossas lágrimas fossem secas, porque traz-nos o Senhor em nossos corações alegria, transformando então a nossa tristeza em felicidade. Tu és a razão, ó Deus, do nosso ser. Tu és a razão, ó Deus, ainda que nada venhamos ter sobre a face da terra, nenhum tipo de bem, mas o nosso bem maior é o Senhor. Por isso te rendemos graças, ó Pai, e por tudo nós te agradecemos. E assim eu oro, em nome
do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Muito bem, amada igreja, neste momento nós queremos compartilhar com os irmãos. Estamos lá em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 21, que inclusive foi a leitura diária de hoje, sobre a lição de número 6, a nossa revista Palavra e Vida, como título, Culpado ou Inocente? Muito bem, vamos ler então Gálatas capítulo 3, de 21 até o versículo 29, que diz: Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Queridos, neste momento, medite na palavra de Deus e eu convido a você a ter um minuto de oração, e neste minuto de oração que você possa pedir ao Senhor que o seu coração neste momento esteja vazio das coisas deste mundo. Que o seu coração esteja preparado para receber a porção da palavra nesta noite. Para que você seja bem-aventurado. Para que você não saia deste culto hoje, online, vazio. Deixe que o Espírito Santo possa preencher o seu coração. Desligue-se de qualquer outro assunto, porque aquele que busca primeiramente o reino de Deus, este terá resposta, terá vitória. Mas se você deixar o reino de Deus em segundo plano, a vitória vai ficando mais distante de você. Pense nisso e já já nós voltaremos. Voltamos no nosso segundo momento. Paulo está descrevendo sobre a questão da lei, sobre a questão da graça. Bom, estamos debaixo da lei ou estamos debaixo da graça? Culpado ou inocente? Queridos, vamos pensar nesse primeiro instante para que serve a lei.
Muito bem. A lei foi algo legislado para que ordem pudessem acontecer entre os homens. Visto que a impenitência de alguns, ou até de muitos, podemos dizer, leva a humanidade a uma diferença enorme de pensamentos no que se diz ou no que se refere a direitos. Muitas vezes queremos só os direitos, mas não os deveres. Muitas vezes queremos que alguém nos tolere, que alguém possa nos admitir em nossos pensamentos, mas não aceitamos que alguém possa nos questionar, porque muitas vezes somos, vamos dizer, alguém assim soberbo, que não aceita opiniões, e isso vai causando dissensões, isso vai causando uma separação, uma desconfiança. Na verdade, é o que hoje nós vivemos. Ninguém confia em ninguém, porque a mentira tomou o coração de muitos. E aí nós começamos a entender que somente há uma saída: viver debaixo da graça. Porque, bem da verdade, a Bíblia nos ensina que contra o amor não há lei. Não precisa de lei. Não existe algum artigo na Constituição Federal que possa prever algum tipo de pena para quem ama. A pena está prevista para o transgressor, para aquele que sabe que não pode roubar e rouba, para aquele que sabe que aquele que não pode mentir, mas mente, e uma sucessão de atitudes que leva o ser humano realmente a ser condenado, como matar, furtar, enganar, é muita coisa. Praticar atos que a lei proíbe. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma humanidade que não gosta de disciplina. Exemplo, temos aí a pandemia. Foi então primeiramente orientado o isolamento social, porque no isolamento foi constatado que esse surto desta pandemia, ele não seria tão transmissível, tão transmitido. Mas a desobediência de alguns, ou podemos até dizer de muitos, ignoraram o isolamento. A consequência está sendo trágica, porque o Covid-19 realmente já provou que mata. É um inimigo invisível. A bactéria fica sobre superfícies porosas, lisas, plásticas, papelão, roupas. Já encontraram até na água, como lá em Minas Gerais, nos rios, onde deságua ali o esgoto dos hospitais, por exemplo. Em Belo Horizonte encontraram já ali o Covid-19 na água. Então, esse vírus, essa bactéria mata. Não sou assim químico, ou cientista para diferenciar vírus ou bactéria. Para mim tudo são microscópicos, são inimigos invisíveis. E por não se fazer o isolamento, a consequência está aí. A proliferação enorme desta pandemia. Então, esse é um grande exemplo de que muitos não gostam de disciplina. Acham que estão sendo dominados, mandados, e parece que
a humanidade ela fica dividida entre aqueles que escolhem obedecer e aqueles que escolhem desobedecer. Entendendo que há uma orientação de quem estudou, de quem se especializou e de quem jurou um dia realmente servir a sua pátria, ao seu país, ao seu povo. Não me refiro àqueles que são gananciosos, mercenários, mas eu me refiro àqueles que amam o que fazem. Por que então não respeitá-los? Então, te dei aí um exemplo quando eu falei que o povo não gosta de disciplina. Na igreja também acontece. Há alguns que não gostam de disciplina, não gostam de ouvir o pastor quando orienta, quando ele pede para dizer que não pode, que não deve. E aí é que incita a vontade, vamos fazer, vamos acontecer. É lógico que isso aí é um processo. Deus vai requerer dele toda a sua desobediência. Por isso que eu não me preocupo quando alguém não escuta, não obedece. Eu só lamento, porque o prejuízo maior é de quem é rebelde, de quem é soberbo, de quem é desonesto, de quem mente. O prejuízo vai ser sempre de quem faz isso. Dar-se até a impressão de que ele é o beneficiado. Parece que ele se sai bem nas situações. Sai não. Não sai não. Esses 28 anos como pastor eu tenho observado isso. Então, para mim, como cristão, se eu falo com alguém e alguém não ouve, eu vou caminhando com ele, só não vou fazer o que ele faz. Olha o filho pródigo. Biblicamente é um outro exemplo de desobediência, descontentamento. Você vê, ele tinha de tudo que ele queria. Não satisfeito, preferiu viver a sua vida dissolutamente. Foi dissolvendo tudo na sua vida. Então, não desperdice a maior chance que o Senhor Jesus está nos dando. Já temos estudado aí que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, queridos, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Então, como é que você está se vendo agora à noite dentro desta palavra? Você está no caminho da obediência ou você está na desobediência? Você está no caminho da culpa ou no caminho da sinceridade, da honestidade, da inocência? Pensa nisso, curve a sua cabeça, peça ao Senhor para que Ele te oriente. E se você tem um coração endurecido, peça que o Senhor possa amolecer aí o seu coração, que você entenda que não é do seu jeito que as coisas vão melhorar. Muitos acharam assim, mas se perderam no caminho. Não seja você um perdido no caminho. Seja você um inocente, porque o inocente herdará o céu, o reino de Deus. O culpado não. Então preste atenção nisso, peça ao Senhor agora toda a sabedoria e que neste minuto de oração, você e Deus tenha assim um momento de maior relação espiritual verdadeira. Faça isso e já já voltaremos.
Voltamos agora para o nosso terceiro momento desta noite, queridos. Paulo chega a escrever o seguinte: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Paulo tinha grande experiência sobre isso. Sua religião era uma que realmente guardava ali a lei. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Parece até que ele está contando também na vida dele. Ele ainda está se recordando da vida dele antes do Senhor Jesus. Até que então a fé se manifesta, né? De maneira que a lei nos serviu aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Poxa vida, pastor, que nos serviu aio? Bom, se você pegar o significado desta palavra, que é de origem grega, você vai ver que aio, literalmente falando, era uma pessoa que conduzia uma criança. Por exemplo, em Roma, era-se o hábito, a criança nascia, chegava a época dela ir para a escola, e então havia uma pessoa. Essa pessoa não era nem um professor e nem o pai, e às vezes nem um parente, era uma pessoa de confiança que levava a criança para a escola, acompanhava a criança em suas atividades, em seus entretenimentos. Então isso aí era o aio, essa pessoa que conduzia. Paulo aqui está justamente colocando o termo da lei como se fosse ela um condutor nosso, um condutor até que nós cheguemos à maioridade e possamos entender e fazer a nossa escolha da mesma forma como a criança, quando ela se tornava maior de idade, que já era a partir dos seus 18 anos, e logicamente não precisava mais de um aio. Então, o que Paulo quer dizer é que a lei, ela nos serve até um determinado ponto. Quando criança, nós vamos aprender sobre lei, vamos aprender sobre o que devemos fazer, o que não devemos. Começamos aprendendo a respeitar papai e mamãe, os mais velhos. Depois vamos aprendendo que existem leis. Por que as leis existem? Porque existe a transgressão. Então eu sei que se eu roubar, eu vou preso. Eu sei que se eu mentir, cometer um perjúrio, eu também vou pagar a pena por isso. Para cada erro, para cada transgressão, existe lá as suas sentenças, o tamanho dessa sentença, da condenação. Então a lei, de alguma forma, ela vai nos conduzir, inibindo ou não, a um meio mais, vamos dizer, controlado de nossas ações, para que a gente não se ache o dono do mundo e fazer o que nós queremos. Não é isso. Lembra que você já aprendeu que o seu direito termina onde começa o do seu próximo. Na Constituição, por exemplo, você vai encontrar que um grupo de pessoas ou vários grupos podem estar no mesmo local, desde que um grupo não atrapalhe o outro. Não está assim com essas palavras, mas há esse significado. Porque o espaço é para todos, segundo a nossa lei. Mas a lei já foi justamente feita porque já aconteceu de um grupo se manifestar contra o outro. E aí começa as brigas, as guerras, porque não há respeito. Então, por causa disso, a lei passou a existir. Porém, quando então essa fé ela é manifestada, que foi o caso de Paulo, logicamente as coisas mudam, porque o entendimento é diferente. Pregamos isso no domingo passado, pregamos na quarta-feira. Precisamos transformar o nosso entendimento. É o tema aí da nossa MCM durante esse mês. Mulheres transformadas para transformar o mundo. Então nós aprendemos que quando essa fé é manifestada, nós então mudamos a nossa posição social também.
não só espiritual, mas social também, porque passamos de transgressor, de perseguidor, como foi Paulo, e passamos a ser aquele que vai andar em caminhos diferentes da ambição, do egoísmo, das brigas, das pelejas, das invejas, porque passaremos a trilhar o caminho da mansidão, do temor, do respeito, da alegria, da paz. É muito diferente. E é isso que vai produzir edificação. E aí, não vamos precisar mais da lei, porque estaremos debaixo da graça de Deus. Ah, pastor, então Cristo passou a ser o aio. Fica uma adaptação assim, eu acho meio pobre, porque o nosso Cristo é mais do que aio, né? Ele é o nosso dono. Através do Espírito Santo, né, eu me tornei propriedade do Senhor Jesus, eu sou dele. É mais do que um simples condutor, ele é tudo. No meu modo de ver, se eu for achar que Cristo é como se fosse o aio, eu estou desvalorizando o meu Senhor. Ele é mais do que isso. Ele é dono de tudo, de toda a minha vida. E para você? Cristo, ele é dono da sua vida? Ou Cristo é para você apenas aio? Aquele que você acha que vai conduzir você, que o problema grande é conduzir você para a escola, por exemplo, mas você não quer estudar. O problema é conduzir você para um caminho de paz, mas você quer guerra. Ainda há pessoas dentro da igreja pensando dessa forma. Egoísta, egocêntrica, briguenta, se aborrece à toa, fica de mal com as pessoas e vai por aí. Pastor, tem isso dentro da igreja? Tem, lógico que tem. Mas isso não significa que elas não possam mudar, desde que elas entendam que Cristo é muito mais do que aio, é muito mais do que aquele alguém que possa te conduzir. Quando você entender que Cristo ele passa a ser o dono da sua vida, então você vai olhar para a palavra dele com mais respeito, com mais integridade, com mais responsabilidade. E aí volto a relembrar 2 Coríntios 5,17, que aos que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Se você já recebeu Cristo em sua vida, então dê o testemunho disso. Louve ao Senhor, procure uma igreja, esteja inscrito numa igreja, esteja lá como membro, mas não é como os fariseus. Não faça como eles, que conheciam a verdade, tinham Jesus apenas como aio, mas não queriam Jesus. Eles queriam aparecer, ser dono ali do pedaço. Jesus era simplesmente uma referência comum. Jesus não é referência comum. Então não seja como faziam os fariseus. Se mostravam como religiosos, por isso é que eu digo que Jesus não é religião. Mas eles não tinham um verdadeiro amor, o amor que Cristo nos ensina. Então qual é a sua posição hoje? Se você tivesse que dizer sobre você mesmo, você seria um culpado ou seria inocente? Se você chegar à conclusão de que você é culpado, olha, a Bíblia diz que Deus é longânimo em perdoar. Está lá em Isaías capítulo 55, se não me falha a memória, o versículo 7. Então, se ele é longânimo em perdoar, basta que você faça o quê? Preguei isso na quarta-feira. Foi um dos sermões de Pedro, Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério
pela presença do Senhor. Faça isso. É desta forma que você realmente não será mais culpado. Porque é o Senhor, quando te justificar, vai justamente inocentá-lo. Porque ao arrependido, o Senhor dá o perdão. Ao convertido, o Senhor vai dar a justificação. Porque Ele vai passar a reconhecer você, não só como servo, como está lá em João 1,12, vai reconhecer você como filho, você vai receber este poder. E como filho, você será herdeiro. Herdeiro da maior riqueza que Ele já deixou sobre a humanidade, a vida eterna. Encerro dizendo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou orar neste momento, e se você sente aí no seu coração, você que ainda não está ligado a nenhuma igreja, está nos ouvindo nesta noite, abra o seu coração, aceite a Jesus, mande-nos uma mensagem, nós estaremos orando por você, mande o seu endereço, assim que pudermos estaremos visitando você, acabando esse isolamento, estaremos nos revendo, eu tenho essa esperança, estaremos ali intercedendo. Amém? Muito obrigado a Deus e que agora o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo e Divino Espírito seja, Senhor, com tua igreja neste lugar, assim como todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Amém. Glórias a Deus. Desejo a todos uma semana de vitória em nome de Jesus.